Salve, salve, torcida! Voltamos com o nosso canal Vamos Vasco. Meus amigos, daqui a pouco o Vasco entra em campo aí para enfrentar o Volta Redonda lá em Cariacica, no Espírito Santo. Vamos falar aí da provável escalação do Vasco, o que esperar do Vasco nesse jogo. Vamos falar aqui também da situação de mais dois reforços. O Vasco fechou com o zagueiro argentino Manuel Capasso e também o Vasco demonstrou interesse no volante Charles Arangues, que está no Bayer Leverkusen da Alemanha. Fique até o final para você entender essas situações. A gente já vai deixando o likezão aí, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho das notificações para você não perder nada, receber todos os vídeos postados aqui diariamente no nosso canal Vamos Vasco. Muito obrigado a galera que tá sempre aí acompanhando o nosso canal, se inscrevendo. Se inscreve aí para ajudar bastante o nosso crescimento a cada dia. Bom, pessoal, o Vasco vai entrar em campo daqui a pouco, às 8 horas da noite. Joga em Cariacica, no Espírito Santo, no Kleber Andrade, né? O estádio Kleber Andrade. Enfrentará aí o Volta Redonda. Esse jogo terá transmissão somente da Cazé TV. Vasco que volta a jogar aí com seu time principal, né? Já venceu na última rodada, né? Venceu por 2-0, jogando com o que tinha de melhor disponível, né? E mais uma vez o Vasco vai colocar o seu time principal. E muito possivelmente hoje devemos ter a volta do Jair ao time titular do Vasco. E também a entrada do Alex Teixeira no lugar do Nenê, que sequer viajou para o Espírito Santo. Muito possivelmente o Vasco entrará em campo com o goleiro Ivan, a lateral direita Pumita Rodrigues, a zaga Robson Bambu e também Léo Pelé. Lucas Piton, que foi muito bem no último jogo contra a Portuguesa, na lateral esquerda, né? Quanto tempo que a gente não via um lateral esquerdo de qualidade jogando com a camisa do Vasco. A gente espera muita coisa desse jogador, um jogador jovem, muito promissor e com certeza vai dar muito certo nessa temporada. Meio campo, Zé Gabriel, Jair, também Alex Teixeira no lugar do Nenê, como a gente falou. O jogador foi preservado para possivelmente não agravar a lesão que ele teve no jogo contra a Portuguesa, né? O jogador sentiu um incômodo na sua panturrilha e acabou sendo poupado para esse jogo. Ficará de fora. O ataque do Vasco, Figueiredo no lugar do Aguinaldo, Gabriel Peck e também Pedro Raul. Esse será o provável Vasco que enfrentará logo mais ou Volta Redonda fora de casa. Só a vitória interessa, o Vasco está na sexta colocação com 5 pontos, 2 jogos a menos comparado ao Flamengo e 1 jogo a menos comparado aos demais concorrentes aí pelo título do Cariocão. O Vasco que vai enfrentar ainda o Botafogo, né? Um clássico que está atrasado. Essa partida, como eu já falei aqui algumas vezes no canal, foi jogada lá para o dia 16 de fevereiro. Para o Vasco chegar aí a liderança só depende dele, né? Vence o jogo hoje e os 2 jogos que estão atrasados aí em comparação ao Flamengo, que é o primeiro colocado, o Vasco estará na primeira colocação. Óbvio que precisa também continuar vencendo os próximos jogos para fazer uma campanha consistente e lutar por esse título carioca, que é o que o torcedor espera. Apesar de ser um campeonato que não é tão atrativo assim para o Vasco, né? O torcedor vascaíno quer ganhar coisa grande, mas devido ao tempo que a gente está sem comemorar um título, vale a pena sim lutar ao máximo por esse título carioca, porque é importante sim para a história do Vasco e também para esse retorno do Vasco, para mostrar que o Vasco está de volta, para mostrar que, como diz o Eurico Miranda tempos atrás, o respeito voltou. Só que dessa vez vai ser de verdade, porque com a 777 Partners as coisas estão mudando drasticamente dentro do Vasco, internamente e também externamente, né? A gente tá vendo o medo que a mulambada tá tendo do Vasco, o medo que eles estão tendo da 777 Partners. Estão tremendo com medo de perder aí o Maracanã, né? O único estádio que eles podem jogar, porque não tem nem casa esses caras, né? E, infelizmente o Vasco sofre aí com o governo do Rio de Janeiro, mas a gente espera que o Vasco consiga vencer essa disputa e tomar conta do Maracanã, ter um consórcio favorável ao Vasco e também aos outros clubes, para que o Maracanã seja mais atrativo, tanto para os clubes, para quem for enfrentar esses times no Maracanã e, logicamente, todos nós torcedores do Vasco, do Flamengo, do Fluminense e também do Botafogo. Deixa aí nos comentários aí o que você espera para o jogo de hoje, se você confia na boa vitória do Vasco. Na minha opinião, 3-0 Vascão, falei mais cedo hoje. Finalmente, se Deus quiser, hoje o Pedro Raul desencanta, fazendo 2 gols. O outro gol eu falei que ia ser do Jair, continuo com a mesma opção. Os reforços aí balançando a rede no jogo de hoje. Vamos torcer para que tenha aí uma boa vitória o Vasco hoje e conquiste esses pontos. Bom, pessoal, e finalmente a novela Manuel Capasso está muito perto de ter um final feliz para o Vasco, né? Várias fontes já confirmam que o jogador é novo atleta do Vasco. Inclusive, ele já se despediu aí do Atlético Tucumã, já despediu dos seus companheiros de time e já é guardado nessa semana para realizar exames médicos e ser anunciado oficialmente pelo Vasco.
Uma novela que vem se arrastando desde o término da Série B, cara. Muitos meses a gente falando desse zagueiro aqui, tanto no meu canal, acredito que vocês aí também acompanham outros canais, todo mundo falando do Manuel Capasso. E hoje finalmente tivemos aí essa grande informação de que ele será novo jogador do Vasco. Falta somente o anúncio oficial, ainda não é porque não foi oficializado pelo clube, mas essa semana o Vasco deverá anunciar oficialmente essa contratação. Eu acredito que no mais tardar, até sexta-feira, o jogador deverá ser anunciado pelo nosso clube, né? Zagueiro de 26 anos chega aí para ser titular ao lado do Léo Pelé, ele que joga pelo lado direito da zaga, e com certeza uma baita contratação para o Vasco, né? O Vasco investindo aí cerca de 1 milhão e 300 mil dólares para contratar esse jogador, aproximadamente um pouco mais de 6 milhões de reais. Infelizmente a gente não tem como afirmar como que será feito esse pagamento. O Atlético Tucumã gostaria de receber o valor integral, gostaria de receber à vista, tudo agora esse dinheiro. O Vasco desejava pagar em duas partes. O Vasco desejava pagar 650 mil dólares agora, depois de 6 meses pagar o restante. O Atlético Tucumã não aceitou esses moldes. O Vasco deve ter entrado num acordo com o clube argentino para talvez pagar um pouco mais, talvez 1 milhão agora e depois o restante. Ou talvez o Vasco tenha entendido que tem que pagar logo os 6 milhões de reais e ficar logo com o jogador, porque é uma posição que o Vasco precisa contratar urgente. E como eu disse, agora ele já é esperado no Rio de Janeiro para finalizar os exames médicos e ser anunciado pelo nosso clube. Deixe nos comentários o que você achou da contratação do Manuel Capasso, jogador com passagens por alguns clubes lá na Argentina, entre eles o Newell's Old Boys, que agora vai ser novo jogador do Vasco. Com certeza, agora sim, sendo o maior time que ele vai jogar na sua vida, vai ser o Vasco. Bom, pessoal, e para fechar o nosso vídeo, mais uma informação aí referente a reforços, né, cara? O Vasco que segue em busca aí de outras posições, além do zagueiro que fechou aí com o Manuel Capasso, ainda segue em busca de um volante, um meia de criação e também um ponta esquerda para fechar o time titular, né? E de acordo com as informações do jornalista Jorge Nicola, ele foi atrás do empresário do volante chileno Charles Arangues, que está atualmente no Bayer Leverkusen. E o empresário do jogador confirmou que o Vasco procurou ele para tratar dessa possibilidade, né? O Vasco foi atrás aí de informações sobre o volante que está atualmente de saída do Bayer Leverkusen. O contrato dele se encerra no meio do ano. Inclusive, pode assinar um pré-contrato com o Vasco ou com qualquer clube aqui no futebol brasileiro. O chileno tem o desejo de retornar ao Brasil, já que se identificou bastante aqui com o nosso futebol. Ele que já atuou com a camisa do Internacional. Jogador da seleção do Chile, com passagens aí pela Universidade do Chile Internacional e jogou aí no Bayer Leverkusen nas últimas temporadas. Seria um baita reforço, o verdadeiro reforço de peso, na minha opinião. Pensa uma dupla de volantes ali, cara. Pô, Charles Arangues e Jair, mano, pô, com certeza é para encher os olhos do torcedor vascaíno. A gente espera que o Vasco consiga aí avançar nessas negociações. Porém, o jornalista Jorge Nicola afirmou que o jogador deve receber na casa de 1 milhão de reais, o que pode inviabilizar o negócio com o Vasco, já que o nosso clube não deseja pagar essa quantia a nenhum jogador, né? Ficou bem nítido quando o Paulo Brax afirmou que não fechou com o Paulinho porque o jogador queria receber mais de 1 milhão e o Vasco não irá pagar esse tipo de salário a nenhum jogador. Está bem claro para todo mundo que o Vasco não vai investir pesado em salários aí, pagar, por exemplo, 1 milhão de salários a nenhum atleta, nem para o camisa 10 eu acredito que o Vasco irá pagar essa quantia. Deixa aí nos comentários aí o que você acha do nome do Charles Arangues. Na minha opinião, seria uma baita contratação. Chegaria para ser titular absoluto no meio campo do Vasco. Já pensou ali, cara? Charles Arangues, Jair e esse famoso camisa 10 que até agora a gente espera que seja um grande jogador, que infelizmente até hoje o Vasco não contratou, né? Mas se vai chegar, eu tenho certeza disso, o Vasco vai trazer esse cara, com certeza vamos ter o meio campo aí que não tivemos, cara, desde a época lá do Juninho Pernambucano, Juninho Paulista, quando tínhamos grandes meio campistas no time do Vasco, né? Muito tempo que a gente não vê isso no nosso time. Deixa aí nos comentários aí o que você acha também da contratação do Manuel Capasso. Bom, meus amigos, esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado a todos vocês. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Tamo junto. Saudações vai cair a todos. Forte abraço e é nóis.